Editorial. Vivemos em uma geração marcada por extremos. De um lado, a negação da morte como se ela não existisse. De outro, a exploração do mundo espiritual como produto, espetáculo ou curiosidade. Entre esses dois abismos, milhões de pessoas caminham confusas, feridas e sem respostas sólidas sobre o que realmente acontece quando a vida neste corpo chega ao fim. Este livro nasce como um posicionamento claro diante desse cenário. Desmistificando a vida após a morte, segundo a Bíblia, não foi escrito para alimentar medo, nem para satisfazer curiosidade espiritual. Ele foi escrito para restaurar o lugar da verdade bíblica em um tema que, ao longo dos anos, foi envolvido por tradições humanas, filosofias religiosas, espiritualismos modernos e ensinos que, embora populares, não resistem ao exame honesto das Escrituras. A proposta desta obra é simples, porém profunda: deixar que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Aqui, não partimos de experiências subjetivas, relatos mediúnicos, visões pessoais ou construções filosóficas. Partimos da palavra escrita, comparando texto com texto, respeitando contexto, linguagem, progressão da revelação e o testemunho completo das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. O leitor perceberá desde as primeiras páginas que este não é um livro neutro no sentido relativista. Ele assume uma posição clara, a posição bíblica. Isso significa afirmar sem rodeios que a morte não é o fim da existência, mas o fim do tempo de escolhas. A alma permanece consciente após a morte. Não existe reencarnação segundo a Bíblia. Não há comunicação legítima entre vivos e mortos após a cruz. Jesus Cristo venceu a morte em carne, ressuscitou corporalmente e detém hoje as chaves da morte e do Hades. Todo ser humano comparecerá diante do juízo de Deus. A esperança cristã não está em retornar a este mundo, mas em participar da ressurreição para a vida eterna. Tratar desses temas exige responsabilidade espiritual. Por isso, este editorial deixa claro ao leitor que esta obra não pretende substituir a Bíblia, nem se colocar como autoridade final. Pelo contrário, seu propósito é conduzir o leitor de volta às Escrituras, despertando discernimento, reverência e maturidade na fé. Também é importante dizer que este livro foi escrito com profundo cuidado pastoral. Ele não ignora a dor do luto, o sofrimento humano, nem as perguntas que surgem diante da perda, mas se recusa a oferecer consolos falsos. A esperança apresentada aqui não é construída sobre ilusão emocional, mas sobre a vitória histórica e eterna de Jesus Cristo sobre a morte. Em um tempo em que muitos preferem mensagens agradáveis a verdades libertadoras, esta obra escolhe fidelidade em vez de popularidade, porque a verdade pode confrontar no início, mas é ela que sustenta no fim. Que o leitor se aproxime deste livro com coração sincero, mente aberta às Escrituras e disposição para examinar tudo à luz da palavra de Deus. E que, ao final da leitura, não reste confusão, mas clareza. Não reste medo, mas esperança. Não reste engano, mas verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, 8:32. Nota inicial ao leitor. Este livro não nasceu de curiosidade, nem de especulação religiosa, tampouco de fascínio pelo mundo invisível. Ele nasceu da dor humana diante da morte, do silêncio que muitas vezes envolve esse tema e da necessidade urgente de separar verdade bíblica de fantasia espiritual. A morte é uma realidade que nenhum ser humano consegue evitar. Ela atravessa culturas, religiões, filosofias e gerações. Ainda assim, poucos assuntos são tratados com tanto medo, confusão e desinformação quanto aquilo que acontece depois que a vida neste corpo termina. Uns preferem negar o assunto, outros o transformam em espetáculo. Muitos o exploram comercialmente. E há também os que, sinceramente aflitos, buscam respostas, mas acabam encontrando apenas conjecturas, tradições humanas ou enganos espirituais. Este livro foi escrito para essas pessoas. Aqui,
você não encontrará histórias inventadas, experiências sensacionalistas, nem promessas confortáveis sem fundamento. O que você encontrará é a Escritura Sagrada examinada com reverência, comparando texto com texto, permitindo que a Bíblia explique a si mesma, como sempre foi o caminho seguro da fé cristã. Desde o início, é importante deixar algo muito claro. Este livro não pretende substituir a leitura da Bíblia, nem se colocar acima dela. Pelo contrário, ele existe para conduzir você de volta às Escrituras, para que você mesmo leia, confira, examine e decida. Como está escrito: examinai tudo, retende o que é bom. Primeira Carta aos Tessalonicenses 5, 21. Vivemos em um tempo em que o mundo espiritual é frequentemente tratado com superficialidade. Há quem transforme esse tema em entretenimento, há quem o use como instrumento de medo e controle. Há também aqueles que, revestidos de linguagem religiosa, distorcem conceitos bíblicos para sustentar sistemas, arrecadações e dependências espirituais. A palavra de Deus, no entanto, não foi dada para escravizar consciências, mas para libertá-las. Jesus afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João 8:32. Essa verdade não é vaga nem subjetiva, ela é revelada, registrada e preservada nas Escrituras. Ao longo deste livro, falaremos de temas profundos e por vezes sensíveis: morte, consciência após a morte, juízo, ressurreição, céu, inferno, mundo espiritual, engano, esperança e eternidade. Faremos isso com seriedade, respeito e responsabilidade, sempre lembrando que não lidamos com curiosidades, mas com destinos eternos. Você perceberá que este não é um livro de terror espiritual, nem um tratado filosófico distante da vida real. Ele foi escrito em tom pastoral, porque o objetivo não é vencer debates, mas alcançar corações. O que está em jogo não é quem está certo numa discussão, mas se estamos fundamentados na verdade que salva. Também é importante dizer que, ao tratar desses assuntos, não estamos flertando com ocultismo, espiritismo ou práticas proibidas. Pelo contrário, estamos obedecendo ao princípio bíblico de trazer à luz aquilo que foi revelado por Deus, rejeitando tudo aquilo que ele condena. A Bíblia é clara ao proibir a consulta aos mortos, aos espíritos e às práticas de adivinhação. Deuteronômio 18, de 10 ao 12. Este livro existe exatamente para que você não precise buscar respostas onde Deus proibiu, porque Ele mesmo já respondeu em Sua palavra. Se em algum momento este conteúdo confrontar crenças que você sempre considerou verdadeiras, não rejeite imediatamente. Examine à luz da Escritura. Leia os textos citados, ore, peça discernimento. Deus não se ofende com quem busca a verdade com sinceridade. O que ele reprova é a persistência no erro quando a luz já foi apresentada. Este livro também não foi escrito para gerar medo. O medo paralisa, escraviza e confunde. A verdade, quando compreendida, produz temor reverente, não pavor. Produz esperança, não desespero. Produz segurança, não angústia. Como está escrito: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Primeira Carta de João 4:18. Por fim, saiba disto: este livro foi preparado para ser dado gratuitamente, porque aquilo que foi recebido pela graça não deve ser transformado em mercadoria espiritual. Se ele chegou até você, chegou para edificar, consolar, esclarecer e apontar para Cristo, aquele que venceu a morte, ressuscitou em corpo glorificado e prometeu vida eterna aos que nele creem. Que o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, conduza a sua leitura, e que ao final você possa dizer com convicção: vale a pena permanecer fiel. Prefácio. Escrever sobre a vida após a morte não é apenas um exercício teológico. É, antes de tudo, um ato pastoral. Porque cedo ou tarde, todos nós somos confrontados com a perda, com o luto, com o silêncio que se instala quando a respiração cessa e o corpo já não responde. A morte não é um conceito abstrato. Ela tem nome, rosto, história e afeto.
Este livro nasceu exatamente nesse lugar, no encontro entre a dor humana e a esperança bíblica. Ao longo da caminhada cristã, muitos aprendem a falar sobre fé, milagres, promessas e bênçãos, mas poucos são ensinados a lidar com a morte à luz das Escrituras. Em muitos púlpitos, esse tema é evitado. Em muitos lares, ele é silenciado. Em muitas tradições religiosas, ele é preenchido com explicações que não encontram respaldo claro na palavra de Deus. O resultado disso é um povo que crê, mas que sofre confuso. Um povo que ama a Deus, mas que teme a morte de forma paralisante. Um povo que ouve falar de céu, mas não sabe exatamente o que a Bíblia realmente afirma sobre o que acontece quando a vida neste corpo termina. Como pastor, como irmão na fé e como alguém que já esteve muito próximo do limite entre a vida e a morte, afirmo com convicção: o silêncio sobre esse tema não protege ninguém. Pelo contrário, ele abre espaço para o engano, para o medo e para doutrinas que não consolam, apenas confundem. A Escritura nunca tratou a morte como tabu. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia fala da vida, da morte, do juízo, da ressurreição e da eternidade com clareza progressiva. Deus não escondeu a verdade dos seus filhos, ele a revelou, ainda que de forma que exige reverência, maturidade e discernimento espiritual. O apóstolo Paulo escreveu: Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Primeira carta aos Tessalonicenses, 4:13. Observe com atenção. Paulo não diz que o cristão não sofre. Ele diz que o cristão não sofre como quem não tem esperança. A diferença não está na ausência de dor, mas na presença da verdade. Este prefácio existe para preparar o seu coração para essa jornada. O que você lerá nos próximos capítulos não é uma tentativa de suavizar a realidade nem de criar uma espiritualidade anestesiante. É um convite à maturidade da fé. Fé que encara a morte sem negar sua gravidade, mas que também não se curva ao desespero. Ao longo deste livro, você perceberá que muitas ideias populares sobre a vida após a morte simplesmente não resistem à leitura honesta da Bíblia. Algumas são fruto de tradições humanas, outras de filosofias antigas recicladas com linguagem cristã. Outras ainda de enganos espirituais que a própria Escritura já havia alertado que surgiriam nos últimos tempos. O apóstolo Paulo advertiu: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Primeira carta a Timóteo, 4:1. Essa advertência não foi escrita para assustar, mas para proteger. Ignorá-la não é sinal de fé, é sinal de imprudência espiritual. Este livro não foi escrito para alimentar curiosidade sobre o invisível, mas para fortalecer a confiança no Deus que governa tanto o visível quanto o invisível. Tudo o que ultrapassar aquilo que foi revelado claramente será tratado com cautela. Onde a Bíblia fala, afirmaremos com segurança. Onde ela silencia, não inventaremos respostas. Há uma diferença profunda entre esperança e ilusão. A esperança cristã é sólida, porque está ancorada na ressurreição de Jesus Cristo. Como está escrito, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Primeira carta aos Coríntios, 15:17. Toda a nossa esperança sobre a vida após a morte não está baseada em experiências humanas, mas num fato histórico, testemunhado e proclamado. Jesus ressuscitou em carne, venceu a morte e prometeu retornar. Esse é o eixo central de tudo o que será dito aqui. Se você chegou até aqui carregando dúvidas, receios, feridas recentes ou perdas recentes, saiba que este texto não foi escrito de cima para baixo. Ele foi escrito ao lado, como quem caminha junto, como quem segura a mão e diz: vamos olhar para a palavra juntos? E se você chegou até aqui convicto de que já sabe todas as respostas, permita-se ainda assim examinar novamente as Escrituras, porque a fé madura não teme ser confrontada pela verdade. Pelo contrário,
ela se fortalece. Que este prefácio sirva como um limiar. Ao atravessá-lo, você não encontrará um caminho fácil, mas encontrará um caminho seguro. Não encontrará promessas vazias, mas encontrará fundamento. Não encontrará medo, mas encontrará temor reverente, aquele que conduz a vida. Seguimos agora para a introdução, onde começaremos a estabelecer com clareza bíblica o alicerce sobre o qual todo este livro foi construído. Introdução. Falar sobre a vida após a morte é falar sobre o destino final do ser humano. Não existe tema mais sério, mais decisivo e mais inevitável do que este. Ainda assim, paradoxalmente, poucos assuntos são tratados com tanta superficialidade, confusão ou medo dentro do próprio meio religioso. A morte é a única experiência absolutamente comum a todos os homens. Não distingue ricos e pobres, sábios e simples, religiosos e ateus. Todos, sem exceção, caminham em sua direção. No entanto, embora seja certa, ela continua sendo evitada nas conversas, nos púlpitos e até mesmo na reflexão pessoal. Muitos preferem não pensar, outros preferem aceitar explicações prontas, e há aqueles que constroem crenças inteiras sem jamais submetê-las ao crivo das Escrituras. Este livro nasce como uma resposta a essa negligência. A Bíblia nunca tratou a morte como um mistério inacessível, tampouco como um ciclo natural a ser romantizado. Desde o princípio, a Escritura afirma que a morte não fazia parte do plano original de Deus para o ser humano. Ela entra na história como consequência direta do pecado. Como está escrito, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Carta aos Romanos 5, 12. Portanto, a morte não é uma libertação automática, nem uma simples transição neutra. Ela é um evento espiritual, moral e eterno. É uma ruptura profunda entre corpo e alma. É o fim da possibilidade de arrependimento. É o encerramento definitivo do tempo de escolhas. A Escritura afirma com clareza: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Carta aos Hebreus 9, 27. Essa declaração simples desmonta inúmeras doutrinas populares que afirmam retornos sucessivos à vida terrena, novas oportunidades após a morte, ou processos de purificação progressiva. A Bíblia não sustenta essas ideias. O que ela sustenta é responsabilidade, consequência e justiça. Ao longo dos séculos, porém, surgiram inúmeras tentativas de suavizar essa realidade. Algumas vieram da filosofia grega, outras de religiões orientais, outras ainda de espiritualismos modernos revestidos de linguagem cristã. Todas elas possuem algo em comum. Retiram do ser humano o peso da decisão presente e o substituem por uma esperança futura indefinida. O Evangelho faz exatamente o oposto. Jesus nunca ensinou que o homem teria várias chances. Ele ensinou vigilância. Ele nunca ensinou que a morte resolveria automaticamente os conflitos espirituais. Ele ensinou arrependimento. Ele nunca afirmou que todos seriam salvos independentemente de suas escolhas. Pelo contrário, advertiu repetidamente sobre 2 caminhos, 2 destinos e 2 ressurreições. Ele mesmo declarou: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Evangelho de João 5, 28 e 29. Essa afirmação de Jesus estabelece um ponto fundamental que guiará todo este livro. Todos ressuscitarão, mas não para o mesmo destino. A igualdade está no fato da ressurreição, a diferença está no resultado dela. Outro erro comum é imaginar que a morte dissolve a identidade pessoal. A Bíblia não ensina isso. Em diversas passagens, pessoas falecidas são apresentadas conscientes, identificáveis e plenamente reconhecíveis.
O próprio Jesus, ao contar a parábola do rico e de Lázaro, descreve ambos conscientes após a morte, com memória, identidade e percepção da realidade espiritual. Evangelho de Lucas 16, 19 ao 31. A introdução deste livro existe para deixar algo absolutamente claro desde o início. Não estamos lidando com especulações humanas, mas com revelação divina. Onde a Bíblia fala, falaremos. Onde ela corrige, aceitaremos. Onde ela silencia, não ousaremos preencher com imaginação. Este não é um livro para satisfazer curiosidade sobre o invisível, mas para conduzir o leitor a uma fé sóbria, bíblica e madura. Uma fé que compreende que o amor de Deus não anula sua justiça. Uma fé que entende que graça não é permissão para negligência espiritual. Uma fé que reconhece que a eternidade começa a ser decidida agora. Como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Carta aos Hebreus 3, 15. Nos capítulos seguintes, caminharemos passo a passo pelas verdades bíblicas sobre a morte, o estado intermediário das almas, a ressurreição, o juízo eterno, o destino dos salvos e dos perdidos e a gloriosa promessa do novo céu e da nova terra. Tudo será examinado à luz das Escrituras, com reverência, cuidado e profundidade. Que esta introdução funcione como um chamado à honestidade espiritual. Porque no fim, não será a religião que salvará, não será a tradição, não será a filosofia, será a verdade. E a verdade, como disse o próprio Cristo, liberta. Capítulo 1. A morte não é o fim, é o limite das escolhas. A primeira grande mentira que a humanidade aprendeu a repetir sobre a morte é que ela seria apenas o fim de tudo. Essa ideia, embora comum, não encontra respaldo na Bíblia. Pelo contrário, a Escritura apresenta a morte não como o fim da existência, mas como o fim do tempo de decisão. A morte encerra algo fundamental, a possibilidade de escolha, arrependimento e mudança. Enquanto há vida, há oportunidade. Depois da morte, há apenas consequência. A Bíblia é direta ao afirmar isso. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Carta aos Hebreus 9, 27. Esse texto não deixa espaço para ciclos, retornos ou recomeços terrenos. Ele estabelece uma sequência clara e irrevogável: vida, morte, juízo. Não há um quarto estágio oculto, não há intervalo de reeducação, não há segunda chance. A morte entrou como consequência, não como plano. Desde o início, a Escritura afirma que a morte não fazia parte do projeto original de Deus para o ser humano. O homem foi criado para viver. A ruptura veio com o pecado. Está escrito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. Quando Adão pecou, ele não caiu morto fisicamente naquele instante, mas algo muito mais profundo aconteceu. A morte entrou na natureza humana. A partir dali, o corpo passou a se degradar e a separação entre corpo e alma tornou-se inevitável. O apóstolo Paulo explica essa realidade com clareza. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Carta aos Romanos 5, 12. A morte, portanto, não é natural no sentido moral. Ela é consequência, ela é resultado, ela é a evidência de que algo foi quebrado. O erro de romantizar a morte. Uma das maiores armadilhas espirituais do nosso tempo é tratar a morte como libertação automática. Muitas pessoas acreditam que, ao morrer, todos entram em um estado de paz, independentemente da vida que levaram. Essa ideia pode parecer consoladora, mas é antibíblica. Jesus nunca ensinou isso. Pelo contrário, ele advertiu repetidamente que a morte sela o destino eterno. Em suas próprias palavras: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Evangelho de Mateus 7, 13. Se todos fossem automaticamente conduzidos à paz, essa advertência perderia o sentido. A morte não converte ninguém, a morte não purifica ninguém, a morte não transforma caráter,
ela apenas revela, de forma definitiva, aquilo que a pessoa escolheu ser enquanto viveu. O fim da negociação com Deus. Enquanto o homem vive, Deus chama, Deus corrige, Deus adverte, Deus oferece arrependimento. Mas a Bíblia deixa claro que esse tempo é limitado. Está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Livro do profeta Isaías 55, 6. Existe um enquanto. Isso significa que existe um depois. E depois da morte, esse enquanto não existe mais. Na parábola do rico e de Lázaro, Jesus deixa isso evidente. O rico, após a morte, tenta negociar, tenta pedir alívio, tenta avisar os vivos, mas a resposta é definitiva. Entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Evangelho de Lucas 16, 26. O abismo não é apenas espacial, ele é moral e eterno. Ele marca o ponto sem retorno. A morte como espelho da vida. A Bíblia ensina que a morte não cria uma nova identidade, ela confirma a que foi construída. O que o homem semeia em vida, colhe após a morte. Está escrito: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Carta aos Gálatas 6, 7. Não se trata de punição arbitrária, mas de coerência moral. Uma vida construída longe de Deus não se transforma em comunhão com Deus automaticamente após a morte. Do mesmo modo, uma vida de fé, arrependimento e dependência do Senhor não termina em vazio. Por isso, a morte não é o maior problema. O maior problema é viver sem consciência da eternidade. A urgência silenciosa da verdade. Este capítulo precisa terminar com uma advertência pastoral clara. Ninguém está preparado para morrer sem antes estar preparado para viver diante de Deus. O Evangelho nos chama a temer a morte como evento biológico, mas a temer viver longe da verdade. Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Evangelho de Marcos 8, 36. A morte apenas revela a resposta final dessa pergunta. Enquanto você respira, ainda há tempo. Enquanto há vida, há chamado. Depois da morte, não há mais escolhas, apenas o resultado delas. Capítulo 1. A morte não é o fim, é o limite das escolhas. A primeira grande mentira que a humanidade aprendeu a repetir sobre a morte é que ela seria apenas o fim de tudo. Essa ideia, embora comum, não encontra respaldo na Bíblia. Pelo contrário, a Escritura apresenta a morte não como o fim da existência, mas como o fim do tempo de decisão. A morte encerra algo fundamental, a possibilidade de escolha, arrependimento e mudança. Enquanto há vida, há oportunidade. Depois da morte, há apenas consequência. A Bíblia é direta ao afirmar isso. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Carta aos Hebreus 9, 27. Esse texto não deixa espaço para ciclos, retornos ou recomeços terrenos. Ele estabelece uma sequência clara e irrevogável: vida, morte, juízo. Não há um quarto estágio oculto, não há intervalo de reeducação, não há segunda chance. A morte entrou como consequência, não como plano. Desde o início, a Escritura afirma que a morte não fazia parte do projeto original de Deus para o ser humano. O homem foi criado para viver. A ruptura veio com o pecado. Está escrito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. Quando Adão pecou, ele não caiu morto fisicamente naquele instante, mas algo muito mais profundo aconteceu. A morte entrou na natureza humana. A partir dali, o corpo passou a se degradar e a separação entre corpo e alma tornou-se inevitável. O apóstolo Paulo explica essa realidade com clareza. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Carta aos Romanos 5, 12. A morte, portanto, não é natural no sentido moral. Ela é consequência, ela é resultado, ela é a evidência de que algo foi quebrado. O erro de romantizar a morte. Uma das maiores armadilhas espirituais do nosso tempo é tratar a morte como libertação automática. Muitas pessoas acreditam que, ao morrer,
todos entram em um estado de paz, independentemente da vida que levaram. Essa ideia pode parecer consoladora, mas é antibíblica. Jesus nunca ensinou isso. Pelo contrário, ele advertiu repetidamente que a morte sela o destino eterno. Em suas próprias palavras: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Evangelho de Mateus 7:13. Se todos fossem automaticamente conduzidos à paz, essa advertência perderia o sentido. A morte não converte ninguém, a morte não purifica ninguém, a morte não transforma caráter, ela apenas revela, de forma definitiva, aquilo que a pessoa escolheu ser enquanto viveu. O fim da negociação com Deus. Enquanto o homem vive, Deus chama, Deus corrige, Deus adverte, Deus oferece arrependimento. Mas a Bíblia deixa claro que esse tempo é limitado. Está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Livro do profeta Isaías 55:6. Existe um enquanto. Isso significa que existe um depois. E depois da morte, esse enquanto não existe mais. Na parábola do rico e de Lázaro, Jesus deixa isso evidente. O rico, após a morte, tenta negociar, tenta pedir alívio, tenta avisar os vivos, mas a resposta é definitiva. Entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Evangelho de Lucas 16:26. O abismo não é apenas espacial, ele é moral e eterno, ele marca o ponto sem retorno. A morte como espelho da vida. A Bíblia ensina que a morte não cria uma nova identidade, ela confirma a que foi construída. O que o homem semeia em vida, colhe após a morte. Está escrito: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Carta aos Gálatas 6:7. Não se trata de punição arbitrária, mas de coerência moral. Uma vida construída longe de Deus não se transforma em comunhão com Deus automaticamente após a morte. Do mesmo modo, uma vida de fé, arrependimento e dependência do Senhor não termina em vazio. Por isso, a morte não é o maior problema. O maior problema é viver sem consciência da eternidade. A urgência silenciosa da verdade. Este capítulo precisa terminar com uma advertência pastoral clara. Ninguém está preparado para morrer sem antes estar preparado para viver diante de Deus. O Evangelho nos chama a temer a morte como evento biológico, mas a temer viver longe da verdade. Jesus disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Evangelho de Marcos 8:36. A morte apenas revela a resposta final dessa pergunta. Enquanto você respira, ainda há tempo. Enquanto há vida, há chamado. Depois da morte, não há mais escolhas, apenas o resultado delas. Capítulo 3. A consciência após a morte. O despertar definitivo. Uma das perguntas mais decisivas sobre a vida após a morte é esta: a pessoa sabe que morreu? A resposta bíblica é clara, consistente e impossível de ignorar. Sim. A morte não inaugura um estado de confusão, torpor ou inconsciência. Ela inaugura um despertar definitivo, onde a consciência não é diminuída, mas ampliada. O ser humano não se apaga, ele acorda para a realidade espiritual. A consciência não é produto do corpo. A Bíblia nunca atribui a consciência humana ao cérebro físico. O corpo é instrumento, a consciência pertence à alma. Jesus afirmou: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Evangelho de Mateus 10:28. Se a alma pode existir separada do corpo, então ela também pode pensar, perceber, reconhecer e lembrar sem o corpo. Por isso, quando o corpo morre, a consciência não morre com ele. A Bíblia mostra consciência plena após a morte. O ensino mais direto de Jesus sobre esse tema está novamente na parábola do rico e de Lázaro, porque ali ele revela como é o estado da consciência após a morte, não em linguagem simbólica vaga, mas em narrativa clara. Está escrito que o rico reconhece onde está,
reconhece Abraão, reconhece Lázaro, lembra de seus irmãos vivos, sente angústia, faz pedidos, entende que sua condição é irreversível. Nada disso seria possível sem consciência. O texto afirma: e no Hades, levantou os olhos, estando em tormentos. Evangelho de Lucas 16, 23. Levantar os olhos é uma expressão de percepção consciente. Tormento não pode ser sentido por alguém inconsciente. A memória permanece após a morte. Outro ponto essencial: a memória não é apagada com a morte. O rico lembra de sua casa, de seus irmãos, de sua vida anterior. Isso prova que a identidade pessoal continua existindo. Da mesma forma, o apóstolo João vê, no Apocalipse, as almas dos mártires clamando por justiça. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, e clamavam em alta voz. Essas almas sabem quem são, sabem por que morreram, sabem que o juízo ainda não aconteceu, sabem que o tempo está em curso. Isso é consciência plena. A consciência não é neutralizada pelo descanso. A Bíblia usa a palavra dormir para se referir à morte do corpo, não da alma. Está escrito: Lázaro, nosso amigo, dorme. Logo depois, o próprio texto esclarece: Jesus falava de sua morte. João 11, 11 e 13. Dormir aqui é linguagem corporal, não espiritual. O corpo descansa na sepultura, mas a alma permanece desperta. Isso é confirmado quando Jesus diz a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Observe: morre, mas vive. Paz ou angústia, duas consciências distintas. A Bíblia ensina que o estado da consciência após a morte não é igual para todos. Para os que pertencem a Deus, há paz, segurança e acolhimento. Para os que rejeitaram a verdade, há angústia, temor e desespero. O livro de Provérbios afirma: a morte do justo é esperança, a do ímpio é terror. Provérbios 14, 32. Isso não é punição arbitrária, mas consequência moral. A morte apenas revela aquilo que foi cultivado em vida. Nada mais pode ser mudado. Um ponto decisivo precisa ser afirmado com clareza pastoral. Após a morte, nada mais pode ser alterado. A consciência desperta sabendo que o tempo da decisão terminou. Está escrito: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Carta aos Hebreus 9, 27. Não há reencarnação, não há retorno corretivo, não há nova chance. A consciência entende isso com absoluta clareza. Por isso, Jesus alerta repetidamente enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há vida. A morte não traz ignorância, traz lucidez. Se há algo que a Bíblia deixa claro, é isto: ninguém morre confuso. A morte não obscurece a verdade, ela a torna inevitavelmente clara. Aquilo que foi relativizado em vida torna-se absoluto. Aquilo que foi ignorado torna-se evidente. Aquilo que foi adiado torna-se definitivo. Este capítulo nos conduz a uma conclusão inevitável. A consciência não termina com a morte. Ela desperta. E desperta para sempre. Capítulo 4. Identidade, memória e reconhecimento após a morte. Uma das angústias mais humanas diante da morte é esta pergunta silenciosa: continuarei sendo eu? A Bíblia responde de forma clara, contínua e coerente: sim. A morte não dissolve a identidade pessoal, não apaga a memória e não transforma o ser humano em uma energia impessoal. O que morre é o corpo, a pessoa permanece. A identidade não está no corpo, mas na alma. Desde o início das Escrituras, a identidade humana nunca foi definida pelo corpo físico, mas pelo ser interior. Está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente.
Gênesis 2, 7. O corpo vem do pó. A vida consciente vem do sopro de Deus. Quando o corpo retorna ao pó, aquilo que procede do sopro divino não deixa de existir. Por isso, o apóstolo Paulo afirma: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Segunda carta aos Coríntios 4:16. Há um homem exterior e um homem interior. A morte atinge o primeiro, o segundo permanece. A Bíblia mostra pessoas reconhecíveis após a morte. Em toda a Escritura, sempre que a morte é descrita no plano espiritual, os indivíduos continuam reconhecíveis. Na parábola do rico e de Lázaro, Abraão é reconhecido como Abraão, Lázaro é reconhecido como Lázaro, o rico é reconhecido como ele mesmo. Não há confusão de identidade, fusão de consciências ou dissolução do eu. O Monte da Transfiguração e o reconhecimento consciente. No Monte da Transfiguração, os discípulos veem Moisés e Elias e sabem quem eles são, mesmo sem nunca tê-los visto antes. Está escrito: apareceram-lhes Moisés e Elias, falando com Jesus. Evangelho de Mateus 17, 3. Esse episódio é profundamente revelador por vários motivos. Primeiro, João Batista já havia morrido naquela ocasião. Ele havia sido decapitado por ordem de Herodes, fato amplamente conhecido pelos discípulos. Portanto, não havia qualquer confusão de identidade. Segundo, quem aparece não é João Batista, mas o profeta Elias, exatamente como as Escrituras anunciavam. Os próprios discípulos o reconhecem como Elias, não como João, o que demonstra que a identidade espiritual é preservada e perceptível. João Batista era um personagem que os discípulos conheceram pessoalmente, conviveram com ele, ouviram sua voz e viram sua aparência. Se o que estivesse ali fosse João, eles o saberiam. No entanto, o reconhecimento foi claro. Elias é Elias, Moisés é Moisés. Terceiro, esse reconhecimento não se deu por dedução humana, mas pela manifestação soberana de Deus. A identidade deles não foi apagada pelo tempo nem pela morte. Além disso, embora tradicionalmente muitos identifiquem o local como o Monte Tabor, a própria logística e o contexto geográfico tornam isso improvável, devido à distância em relação ao percurso descrito nos evangelhos. O local exato é secundário, o ponto central é o evento espiritual, Cristo manifestando sua autoridade absoluta. Ali, Jesus demonstra algo essencial. Ele tem autoridade para chamar tanto vivos quanto mortos à sua presença. Ele pode, nós não. Moisés havia morrido séculos antes. Elias não passou pela morte física. Ambos estão conscientes, reconhecíveis e subordinados à autoridade do Filho de Deus. A transfiguração não é um espetáculo místico, é uma revelação de governo espiritual. A memória permanece intacta. A Bíblia ensina que lembramos após a morte. O rico lembra de sua vida passada, de seus irmãos, da necessidade de arrependimento, do ensino que ignorou. Isso confirma que a memória não pertence ao cérebro físico, mas à alma. Está escrito: as obras deles o seguem. Apocalipse 14, 13. Obras só seguem alguém que se lembra de quem foi. Reconhecimento sem dependência emocional. Aqui é necessário um esclarecimento pastoral profundo. A identidade permanece, mas a dependência emocional desordenada não. No mundo presente, muitas identidades são construídas sobre posse, status, laços afetivos desequilibrados, traumas, culpas, papéis sociais. Tudo isso cai com a morte. A pessoa sabe quem é, mas não está mais presa às construções frágeis deste mundo. Por isso, Jesus afirma que na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento. Evangelho de Mateus 22, 30.
Isso não significa ausência de amor, mas plenitude de identidade. O amor deixa de ser carência e passa a ser plenitude. Identidade purificada pela verdade. A morte remove máscaras. O que fomos por aparência desaparece. O que fomos em verdade permanece. Está escrito: porque nada há encoberto que não venha a ser revelado. Evangelho de Lucas 12, 2. A identidade pós-morte não é uma versão idealizada de nós mesmos, mas a versão verdadeira, agora sem engano, sem autojustificação e sem ilusão. Por isso, o juízo é possível, e por isso ele é justo. Continuidade pessoal e responsabilidade eterna. Se a identidade não permanecesse, não haveria responsabilidade moral após a morte. Mas a Bíblia afirma claramente que cada um dará conta de si mesmo. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Carta aos Romanos 14, 12. Não é um espírito genérico que comparece diante de Deus. É você, é eu, é cada pessoa, consciente de quem é e do que fez. Conclusão pastoral. A morte não nos dissolve, ela nos revela. Você não será menos você, será você sem mentira. Este capítulo nos prepara para compreender algo ainda mais delicado e necessário, que será tratado a seguir. Haverá tristeza no céu por quem ficou? Como a justiça divina se manifesta sem dor, sem culpa e sem sombra de injustiça? Capítulo 5. Por que Jesus veio em carne? Poucas verdades são tão centrais para a fé cristã e tão atacadas ao longo da história quanto esta. Jesus Cristo veio em carne. Não como aparência, não como projeção espiritual, não como espírito evoluído, perispírito ou manifestação simbólica. Ele veio em carne verdadeira, viveu em carne verdadeira, morreu em carne verdadeira e ressuscitou em carne glorificada. Negar isso não é um detalhe teológico, é negar o próprio Evangelho. A encarnação não foi um recurso pedagógico, foi uma necessidade redentora. O pecado entrou no mundo pela carne. A morte passou a todos os homens pela carne. Por isso, a redenção precisava acontecer na mesma esfera em que a queda ocorreu. Está escrito: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele igualmente participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Carta aos Hebreus 2:14. Se Jesus não tivesse vindo em carne, não poderia morrer, não poderia derramar vida, não poderia vencer a morte, não poderia nos representar. A encarnação é o alicerce jurídico, espiritual e ontológico da salvação. O Verbo se fez carne, não se fez espírito. A Escritura é absolutamente explícita. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João 1:14. O texto não diz: o Verbo se fez aparência, o Verbo se fez energia, o Verbo se fez espírito. Diz carne. No grego, a palavra usada é sarx, que significa carne real, material, humana, a mesma palavra usada para descrever o corpo humano sujeito à dor, ao cansaço e à morte. Isso elimina qualquer tentativa de espiritualizar a encarnação. O teste definitivo do Espírito. O apóstolo João deixa claro que este é o critério máximo de discernimento espiritual. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Primeira carta de João 4, do 1 ao 3. Aqui não há margem para relativização. Se alguém, espírito ou pessoa,
afirma que Jesus veio apenas em espírito, Jesus ressuscitou como espírito, Jesus não tinha carne verdadeira, não é de Deus. Ainda que use linguagem religiosa, fale de amor, cite partes da Bíblia, pareça piedoso. O apóstolo chama isso de espírito do anticristo. O sangue é vida, e a vida foi derramada. Quando a Bíblia afirma que o sangue de Jesus nos purifica, ela não está falando de um elemento místico isolado, mas de algo muito mais profundo. Está escrito: porque a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. Sangue é vida no contexto da carne. Por isso, afirmar que o sangue de Jesus nos purifica é afirmar que a vida de Jesus foi derramada por nós. O apóstolo João escreve: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João 1:7. Não se trata de imaginar sangue como substância mágica, mas de compreender que vida foi entregue, vida foi doada, vida substituiu vida. Quando Jesus expirou, a Escritura relata um evento extraordinário. E eis que o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Evangelho de Mateus 27, 51 ao 53. A vida que saiu de Cristo produziu vida. Jesus morreu de fato, e isso era indispensável. Os soldados romanos eram especialistas em execução. Eles não deixavam margem para dúvida. Quando perfuraram o lado de Jesus, saiu água e sangue. Evangelho de João 19:34. A medicina moderna confirma. Isso indica colapso total do sistema circulatório. Jesus entregou toda a sua vida. Por isso ele pôde dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Evangelho de João 10:18. Sem morte real, não há redenção real. A ressurreição confirma a carne, não a nega. Jesus não ressuscitou como espírito. Ele disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Evangelho de Lucas 24:39. Depois disto, comeu diante deles. A ressurreição não anulou a carne, glorificou a carne. A ceia, comunhão com a vida de Cristo. Quando Jesus instituiu a ceia, não estava ensinando canibalismo nem violando a lei. Ele estava estabelecendo um memorial espiritual. Isto é o meu corpo. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Evangelho de Lucas 22, 19 e 20. Participar da ceia é declarar: nossa vida pertence a Cristo. Nosso viver é Cristo. Somos membros do seu corpo. Como escreveu Paulo: para mim, o viver é Cristo. Carta aos Filipenses 1:21. O precursor do Messias, promessa, cumprimento e erro comum. A vinda de Jesus em carne foi precedida por um anúncio profético claro: haveria um precursor. O profeta Isaías anunciou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isaías 40:3. Essa voz teve nome, história e identidade: João Batista. Ele foi anunciado pelo anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias e à sua esposa Elizabeth, não como uma reencarnação, mas como um homem específico, escolhido por Deus para uma missão específica. O próprio anjo Gabriel esclarece de forma definitiva quem João Batista seria. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Evangelho de Lucas 1:17. Aqui está a chave que elimina toda a confusão. João Batista não era Elias reencarnado. Ele veio no espírito e poder de Elias. Quando a Bíblia fala do espírito de alguém, não está falando de identidade pessoal transferida, mas de ímpeto, força, coragem e autoridade espiritual.
Um homem valente tem espírito valente. Um guerreiro tem espírito de guerreiro. Sansão possuía um espírito de força, e essa força vinha do Espírito de Deus, enquanto permaneceu fiel ao seu pacto de Nazireuta. Assim também Elias possuía um espírito profético marcado por ousadia, zelo, confronto e poder. Esse mesmo ímpeto foi visto em Eliseu, seu sucessor, quando pediu porção dobrada do espírito de Elias, consciente da dureza da missão que herdaria. Por isso, ao longo da história de Israel, formou-se o desejo de que surgisse novamente um profeta como Elias, não o próprio Elias em outra vida, mas alguém com a mesma força espiritual. Malaquias, que viveu muitos anos depois de Elias, expressa esse anseio profético ao anunciar a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Esse desejo não aponta para a reencarnação, mas para a continuidade de missão profética. A ideia de que Elias reencarnaria não tem respaldo bíblico algum. E ao afirmar isso, não se ataca a religião nem fé de ninguém, pois tal crença não nasce da Bíblia, e a Bíblia jamais a sustenta. O próprio anjo Gabriel interpretou corretamente a profecia, não Elias voltando em outro corpo, mas João Batista vindo com a força e o poder do espírito de Elias. Portanto, qualquer tentativa de fundamentar a reencarnação com base nas Escrituras carece de fundamento bíblico. Advertência pastoral necessária. Negar a encarnação abre a porta para a reencarnação, espiritualiza o pecado, relativiza a cruz, destrói a esperança da ressurreição. E há ainda um alerta solene. Afirmar que o Espírito Santo é apenas uma força ativa é blasfêmia, pois o Espírito Santo fala, ensina, intercede e possui vontade. Evangelho de João 14:26, Romanos 8:26, Primeira Carta aos Coríntios 11:12. Jesus advertiu que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Evangelho de Mateus 12:31. Conclusão pastoral. Jesus veio em carne porque o pecado entrou na carne, a morte dominou a carne, a redenção precisava acontecer na carne. Negar isso é perder o Evangelho. Crer nisso é receber vida eterna. Capítulo 6. O sangue, a vida e a redenção. Poucas expressões são tão repetidas na linguagem cristã quanto esta: o sangue de Jesus nos purifica. No entanto, poucas são tão mal compreendidas. Para muitos, essa frase se tornou quase um jargão religioso, desconectado do significado profundo que a própria Bíblia atribui ao sangue. Outros, por falta de entendimento bíblico, caem em extremos perigosos. Transformam o sangue em elemento místico, negam tratamentos médicos, rejeitam doações ou criam proibições que a Escritura jamais impôs aos cristãos. Por isso, este capítulo existe, para restaurar o sentido bíblico, teológico e redentor do sangue, e, acima de tudo, da vida que ele representa. Sangue é vida. Definição bíblica, não simbólica. A Bíblia não deixa isso em aberto. Está escrito de forma direta e inequívoca. Porque a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. A Escritura não diz que o sangue contém vida apenas de forma simbólica. Ela diz que a vida da carne está no sangue. Sem sangue não há oxigenação, nutrição celular, funcionamento orgânico, permanência da vida corporal. Por isso, quando o sangue se esvai, a vida se esvai com ele. Por que Deus proibiu o consumo de sangue na antiga aliança? Aqui é necessário extremo cuidado para não cometer erros graves de interpretação. A proibição do consumo de sangue na lei mosaica tinha dois fundamentos claros: respeito à vida animal criada por Deus e proteção sanitária, pois o sangue carrega agentes patogênicos. A própria Bíblia explica isso. Não comereis o sangue,
porque o sangue é a vida. Deuteronômio 12, 23. Essa ordem nunca teve a intenção de ensinar que o sangue possui poder espiritual independente, nem de criar um tabu místico. Tratava-se de preservar a vida e impedir práticas pagãs comuns entre povos vizinhos que consumiam sangue em rituais. Importante afirmar com clareza: essa proibição não se aplica ao sangue humano no contexto médico, nem tem qualquer relação com doação ou transfusão. O erro de transportar a lei animal para a redenção em Cristo. Aplicar proibições alimentares da antiga aliança ao corpo de Cristo é um erro teológico sério. A redenção não ocorre com elementos que voltam ao pó. Está escrito: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Primeira carta aos Coríntios, 15, 50. O que nos salva não é o sangue enquanto fluido biológico, mas a vida entregue. O sangue de Cristo é a vida de Cristo derramada. Quando a Escritura afirma: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, ela está afirmando algo ainda mais profundo. A vida de Cristo foi derramada em nosso lugar. O sangue não é uma substância mágica. O sangue é o veículo da vida. Por isso, dizer o sangue de Cristo nos purifica é dizer a vida de Cristo substituiu a nossa vida condenada. O apóstolo Pedro confirma isso ao dizer: fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Primeira carta de Pedro, 1, 18 e 19. Resgate exige vida por vida. A morte real de Cristo e a entrega total da vida. Jesus não aparentou morrer. Ele não entrou em estado simbólico. Ele morreu de forma completa e comprovada. Os soldados romanos, especialistas em execução, perfuraram seu lado. Um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Evangelho de João 19, 34. A ciência médica confirma que esse evento indica colapso total do sistema circulatório e morte consumada. Cristo entregou toda a sua vida. Por isso, ele pode dizer: está consumado. Evangelho de João 19, 30. A vida que sai de Cristo gera vida. O que aconteceu no momento da morte de Jesus não foi apenas simbólico. Está escrito: a terra tremeu, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Evangelho de Mateus 27, 51 ao 53. A vida entregue por Cristo provocou vida. Isso antecipa o que a Bíblia ensina claramente. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Primeira carta aos Coríntios, 15, 22. Doação de sangue, medicina e fé verdadeira. Negar transfusões ou doações de sangue com base espiritual é ignorância bíblica. Nada no Novo Testamento proíbe doar sangue, receber sangue, realizar transplantes ou usar recursos médicos. Jesus afirmou: os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Evangelho de Mateus 9, 12. A ciência é uma expressão da graça comum de Deus. Além disso, a ressurreição não reutiliza nada deste corpo atual. O corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Primeira carta aos Coríntios, 15, 53. Não levaremos sangue, órgãos ou matéria atual para a eternidade. A ceia é comunhão com a vida, não com o fluido. Quando Jesus instituiu a ceia, ele não ensinou ingestão literal de sangue. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Evangelho de Lucas 22, 19. A ceia declara pertencimento ao corpo de Cristo, comunhão com sua vida e participação na redenção. Como escreveu Paulo:
porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Primeira carta aos Coríntios, 10, 17. Conclusão pastoral. O sangue aponta para a vida aponta para Cristo. Cristo aponta para a redenção. Nada menos do que isso. Quando compreendemos essa verdade, somos libertos do misticismo vazio, do medo religioso, da ignorância espiritual e das heresias que escravizam. A redenção não está no fluido, está na vida entregue. No próximo capítulo avançaremos para uma mudança decisiva. O que aconteceu no mundo espiritual após a morte e ressurreição de Cristo? Quem hoje tem autoridade sobre a morte e o Hades? Capítulo 7. O mundo espiritual antes e depois da cruz. Há um erro recorrente em muitos ensinos sobre vida após a morte, tratar o mundo espiritual como se ele fosse imutável, como se nada tivesse mudado ao longo da história da redenção. A Bíblia, porém, ensina exatamente o oposto. A cruz de Cristo não foi apenas um evento moral, simbólico ou religioso. Ela foi um marco cósmico, uma ruptura histórica que alterou profundamente a estrutura de autoridade no mundo espiritual. Antes da cruz, uma realidade. Depois da cruz, outra. Compreender essa distinção é essencial para não cair em enganos, práticas proibidas e falsas doutrinas que ainda hoje se apresentam com aparência de piedade. O mundo espiritual antes da cruz. Desde a queda do homem, a Bíblia descreve o mundo espiritual como um ambiente de conflito, domínio provisório e expectativa. Jesus afirmou claramente que havia naquele tempo um governante atuando neste sistema caído. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Essa declaração é decisiva. Se há um momento em que o príncipe deste mundo seria expulso, isso implica que antes ele exercia domínio real, ainda que limitado. O apóstolo Paulo confirma: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2. Esse domínio não significava a autoridade absoluta sobre os filhos de Deus, mas uma jurisdição provisória sobre o sistema do mundo, a cegueira espiritual das nações, o lugar das almas. O lugar das almas antes da cruz. Jesus descreveu esse estado na parábola do rico e de Lázaro. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Ali aparecem claramente um lugar de consolação, chamado seio de Abraão, um lugar de tormento, chamado Hades, e um abismo intransponível entre ambos. Nenhum deles era ainda o destino final eterno. Isso revela que antes da obra consumada de Cristo, não havia ainda acesso pleno ao céu glorificado. O próprio Jesus afirmou: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Isso não nega a comunhão dos justos com Deus, mas indica que o acesso definitivo ainda aguardava a redenção. À exceção do episódio de Saul e Samuel. Antes da cruz, a lei proibia consultar os mortos. Não se achará entre ti quem consulte os mortos. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 e 11. Essa proibição existia porque tal prática era possível, ainda que abominável e perigosa. No episódio de Saul e a médium de Endor, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a Escritura afirma claramente que Samuel apareceu. O texto hebraico usa a palavra Elohim para descrever o ser visto, termo que pode designar seres celestiais ou autoridades espirituais, e que também é usado para seres humanos em posição delegada, como confirmado por Jesus em João capítulo 10, versículo 34. A surpresa da médium indica que aquilo não fazia parte do controle normal dela. O evento foi permitido por Deus, não produzido pela feiticeira.
Esse episódio confirma duas verdades. Antes da cruz, tais manifestações podiam ocorrer por permissão divina. A proibição existia porque o preço espiritual era alto e destrutivo. O que muda na cruz? Na cruz, algo definitivo acontece. Paulo escreve: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Cristo não apenas venceu o pecado, ele quebrou estruturas de autoridade espiritual. O autor aos Hebreus afirma: para destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Observe. Tinha. Tempo passado. Cristo desce ao mundo dos mortos. A Escritura ensina que Cristo desceu ao mundo dos mortos, desceu às partes mais baixas da terra. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 9. Pedro confirma: foi e pregou aos espíritos em prisão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. E ainda: o evangelho foi pregado também aos mortos. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Cristo não foi ali como prisioneiro, ele foi como vencedor. A mudança de autoridade. Após a ressurreição, Jesus declara algo que jamais havia sido dito antes. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. E ainda: tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Chaves representam autoridade legal. Isso significa que nenhuma alma pode ser invocada, nenhum morto pode retornar, nenhuma comunicação entre vivos e mortos é permitida. Jesus sela essa verdade na parábola do rico e Lázaro. Ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, não se deixarão persuadir. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 31. O mundo espiritual depois da cruz. Depois da cruz, os justos são conduzidos pelos anjos ao paraíso. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Cristo é Senhor dos vivos e dos mortos. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 9. Satanás não governa mais o lugar das almas. Permanecem ativos apenas os espíritos enganadores, aguardando juízo. Esses espíritos sabem que seu tempo é limitado. Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 29. Conclusão pastoral. Ignorar essa mudança histórica é abrir portas ao engano. O mundo espiritual não é um território neutro, ele foi redefinido pela cruz. Antes havia permissões temporárias, depois há um Senhor absoluto. Cristo reina, Cristo governa, Cristo detém as chaves, e toda tentativa de acessar o mundo espiritual fora de Cristo é engano, risco e desobediência. No próximo capítulo, avançaremos para uma questão decisiva e prática. Quem são os espíritos que hoje se manifestam? Anjos? Almas humanas? Ou espíritos enganadores? Como discernir biblicamente? Capítulo 8. Espíritos, anjos e enganadores. Uma das maiores confusões espirituais do nosso tempo nasce da falta de distinção clara entre anjos, almas humanas e espíritos enganadores. Essa confusão não é inocente, ela produz medo, falsas esperanças, práticas proibidas e, em muitos casos, um afastamento silencioso do evangelho verdadeiro. A Bíblia não trata o mundo espiritual de forma mística ou nebulosa. Pelo contrário, ela o descreve com precisão, limites claros e critérios objetivos de discernimento. Onde há confusão, quase sempre há ausência de escritura ou substituição da palavra por experiências subjetivas. Este capítulo existe para restabelecer ordem bíblica onde o engano prosperou. 1. O que a Bíblia chama de espírito? A Escritura usa o termo espírito, ruach, no hebraico,
pneuma, no grego, em diferentes sentidos, e é essencial distingui-los corretamente. 1.1. O espírito humano, pneuma humano. O espírito humano é o fôlego de vida concedido por Deus que anima a alma no corpo. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2, 7. Quando o corpo morre, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Esse espírito não é uma entidade autônoma vagante, mas o princípio vital concedido por Deus. Ele não se manifesta, não aparece, não se comunica com os vivos. 2. A alma humana após a morte. A alma humana permanece consciente após a morte, mas em local determinado por Deus. Jesus ensinou isso claramente na parábola do rico e de Lázaro. Lucas 16, 19 ao 31. Ambos estavam conscientes, ambos reconheciam sua condição, mas nenhum podia transitar, aparecer ou se comunicar com os vivos. Jesus mesmo estabelece a impossibilidade definitiva. Entre nós e vós está posto um grande abismo. Lucas 16, 26. Essa afirmação não é poética, é jurídica, é estrutural, é definitiva. 3. Anjos. Quem são e o que fazem? Anjos são seres espirituais criados por Deus com funções específicas, autoridade delegada e limites definidos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 14. Funções claras dos anjos na Escritura são mensageiros de Deus, ministros da justiça divina, condutores das almas dos salvos, Lucas 16, 22, executores do juízo, Mateus 13, 41. Anjos não são almas humanas evoluídas, nem humanos glorificados antecipadamente. Jesus foi claro. Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Mateus 22, 30. Como não significa em transformados, é como indicando natureza, não transformação. 4. Espíritos malignos, origem e natureza. Espíritos malignos são anjos caídos, não almas humanas. A Bíblia nunca descreve uma alma humana se tornando demônio. Jesus os chama de o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Eles possuem personalidade, possuem memória, possuem intenção, sabem quem é Jesus, sabem que o juízo deles é certo. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 29. Eles sabem o tempo, sabem o destino e sabem que sua atuação atual é provisória. 5. Espíritos enganadores. A Escritura alerta que após a cruz não são almas humanas que se manifestam, mas espíritos enganadores. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. 1 Timóteo 4, 1. Eles imitam vozes humanas, imitam personalidades, imitam parentes falecidos, produzem sinais falsos, utilizam linguagem emocional e moral. Paulo adverte: Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Logo, aparência, emoção ou suposta bondade não são critérios de verdade. 6. O teste bíblico definitivo. Jesus veio em carne. A Bíblia não deixa o discernimento entregue à subjetividade. Ela estabelece um teste absoluto e inegociável. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 de João 4, 1. E o critério é objetivo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. 1 de João 4, 2 e 3. Observe, não é veio em forma simbólica, não é veio espiritualmente, não é manifestou-se, é veio em carne. Isso inclui nascimento real, corpo físico, morte real e ressurreição corporal. Um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho.
Lucas 24, 39. 7. Aplicação prática e advertência pastoral. Qualquer espírito, entidade, manifestação, ensino ou pessoa que afirmar que Jesus veio apenas em espírito, Jesus ressuscitou como espírito, Jesus possui perispírito, Jesus não ressuscitou corporalmente, não é de Deus. E se não é de Deus, é engano. Afaste-se, não discuta, não relativize, não romantize. O risco não é intelectual, o risco é espiritual, o risco é eterno. 8. Sobre supostas provas científicas e manifestações. Não baseie sua fé em filmes, relatos sensacionalistas, experiências mediúnicas, supostos corpos bioplasmáticos, sessões disfarçadas de ciência. Se algo apareceu, não significa que seja verdade. A Escritura já alertou que sinais também enganam, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que enganariam até mesmo, se possível, os escolhidos. Mateus 24, 24. O que está em jogo não é curiosidade, é salvação. 9. Conclusão. Após a cruz, almas humanas não se manifestam, anjos não são invocados, mortos não retornam, comunicações espirituais são engano. Cristo é Senhor dos vivos e dos mortos. Romanos 14, 9. E somente Ele governa o acesso entre os mundos. Quem busca fora de Cristo encontrará apenas imitações. No próximo capítulo, avançaremos para uma pergunta decisiva e pastoral. O que acontece na hora da morte? A consciência permanece? A pessoa sabe que morreu? Capítulo 9. Reencarnação. Por que não é bíblica? Poucas ideias exerceram tanto fascínio sobre o coração humano quanto a reencarnação. Ela parece oferecer uma segunda chance, uma explicação para o sofrimento e uma sensação de justiça progressiva. Contudo, uma ideia a parecer justa não a torna verdadeira. A pergunta que realmente importa não é "isso parece fazer sentido?", mas sim "isso está escrito?". Este capítulo existe para responder com clareza, firmeza e amor. A reencarnação não é ensinada, sustentada nem sugerida pela Bíblia, e mais do que isso, ela contradiz diretamente o Evangelho. 1. A afirmação bíblica central: uma vida, uma morte, um juízo. A Escritura não deixa espaço para interpretações alternativas nesse ponto. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Esse versículo sozinho já desmonta a base da reencarnação. Observe a sequência estabelecida por Deus: vida, morte, juízo. Não há repetição, não há ciclos, não há retornos. Se houvesse reencarnação, esse texto estaria errado, e se esse texto estiver errado, todo o Novo Testamento desmorona. 2. O silêncio absoluto da Bíblia sobre vidas passadas. A Bíblia fala da criação, da queda, da redenção, da ressurreição, do juízo final, da nova criação, mas nunca em nenhum livro, capítulo ou versículo fala de retorno da alma ao corpo, pagamento de pecados em novas existências, evolução espiritual por múltiplas vidas, lembranças de vidas anteriores como parte do plano de Deus. O silêncio aqui não é casual, é intencional, porque a reencarnação não pertence à revelação bíblica, mas a sistemas religiosos humanos. 3. O problema teológico da reencarnação. A reencarnação não é uma ideia alternativa, ela cria problemas insolúveis à fé cristã. 3.1. Ela anula a cruz de Cristo. Se o ser humano pode pagar seus próprios erros em vidas sucessivas, então a cruz se torna desnecessária, o sacrifício de Cristo se torna opcional, e a graça se torna um complemento, não o centro. Mas a Escritura afirma o oposto: sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. E mais,
Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Em 1 de Pedro 3:18. Se Cristo pagou tudo, não resta dívida a ser quitada em novas vidas. 3.3. Ela transforma a salvação em mérito. A reencarnação ensina que o ser humano evolui gradualmente até se tornar digno. A Bíblia ensina que, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Não somos salvos porque melhoramos, somos salvos porque Cristo venceu. 4. Memórias de vidas passadas, análise bíblica e pastoral. Muitos afirmam lembrar de vidas anteriores. A Bíblia não ignora experiências humanas, mas ensina a discerni-las. Possíveis explicações à luz da fé cristã. Construções da mente e da memória. A mente humana cria narrativas, mistura imagens, reorganiza conteúdos absorvidos, forma memórias simbólicas. A psicanálise reconhece fenômenos como ego, superego, alter ego, memórias simbólicas. Nada disso exige reencarnação. Influência de espíritos enganadores. A Escritura adverte que espíritos enganadores inserem narrativas falsas. Darão ouvidos a espíritos enganadores. Em 1 Tema 4:1. Esses espíritos conhecem a história humana, conhecem mortos, conhecem culturas, sabem enganar pela emoção. Lembrar algo não significa que esse algo seja verdadeiro. 5. O testemunho de Jesus sobre a vida após a morte. Se alguém tinha autoridade para ensinar sobre o que vem depois da morte, essa alguém era Jesus, e ele nunca ensinou reencarnação. Pelo contrário, ensinou consciência imediata após a morte, destino definido e impossibilidade de retorno. Na parábola do rico e Lázaro, se alguém dos mortos fosse com eles, arrependeriam. E Abraão respondeu: ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, não se arrependerão. Lucas 16, 30 e 31. Jesus afirma claramente: ninguém retorna para ensinar ou corrigir vivos. 6. Ressurreição não é reencarnação. A Bíblia ensina ressurreição, não reencarnação. Diferença essencial: reencarnação, retorno ao mundo, outro corpo, outra vida, esquecimento. Ressurreição, retorno da alma do local das almas para receber um novo corpo, definitivo, eterno. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Em 1 Coríntios 15, 53. Não é reaproveitamento, é nova criação. 7. O engano emocional da reencarnação. A reencarnação seduz porque parece explicar o sofrimento, parece oferecer novas chances, parece justa. Mas justiça sem cruz não é justiça bíblica. A verdadeira esperança cristã não é voltarei para tentar de novo. É Cristo venceu por mim e eu viverei eternamente com Ele. 8. Conclusão pastoral. A reencarnação nega a suficiência da cruz, substitui graça por mérito, troca a esperança eterna por retorno ao sofrimento, contradiz a Escritura. Por isso, o cristão não a rejeita por intolerância, mas por fidelidade à verdade revelada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. No próximo capítulo, avançaremos para uma pergunta profundamente humana e pastoral. O que acontece na hora da morte? A consciência permanece? A pessoa sabe que morreu? Capítulo 10. O sofrimento, a dor e o propósito de Deus. Poucas perguntas atravessam tantas gerações quanto esta. Por que sofremos? Ela ecoa nos hospitais, nos cemitérios, nos lares enlutados, nos quartos silenciosos da madrugada. Não é uma pergunta teórica, é um clamor humano. Este capítulo não oferece respostas fáceis, porque a Bíblia nunca ofereceu, mas oferece verdade, sentido, esperança e propósito,
mesmo quando a dor permanece. 1. O sofrimento não nega a bondade de Deus. A primeira confusão que precisa ser desfeita é esta: a existência do sofrimento não prova a inexistência de Deus, nem a sua indiferença. A Escritura afirma claramente: Deus é luz, e nele não há treva alguma. 1 de João 1, 5. Deus não é autor do mal moral. Deus não cria perversidade, mas Deus criou seres livres, e liberdade carrega consequências. 2. A origem do sofrimento, liberdade e queda. A Bíblia não ensina que o sofrimento surgiu por acaso. Ela ensina que o pecado introduziu desordem, a morte entrou no mundo, a criação foi afetada. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5, 12. Sofremos porque vivemos em um mundo quebrado, imperfeito, contaminado pela queda. Isso não significa que todo sofrimento seja punição direta, mas que o mundo inteiro sofre os efeitos do pecado. 2. Nem todo sofrimento tem a mesma causa. A Bíblia apresenta múltiplas origens do sofrimento, e reduzi-lo a uma explicação única é erro grave. 3.1. Sofrimento como consequência de escolhas humanas. A Escritura é clara: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Há sofrimentos que surgem do abuso, da negligência, da violência, do vício, da irresponsabilidade. Deus não impede todas as consequências, porque isso anularia a responsabilidade moral. 3.3. Sofrimento estrutural e genético. Vivemos em um mundo industrializado, poluído, quimicamente alterado. A criação geme. Toda a criação geme e suporta angústias até agora. Romanos 8, 22. Doenças genéticas, falhas biológicas e limitações físicas não são castigos individuais, são sinais de um mundo aguardando redenção. 3.3. Sofrimento permitido para aperfeiçoamento. Este ponto é delicado, mas bíblico. Está escrito sobre Jesus: ainda que era filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, 8. E mais: sendo aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. Hebreus 5, 9. A dor não purifica, mas aperfeiçoa. Ela revela limites, produz humildade e nos iguala. 4. O sofrimento não é sinal de abandono divino. Jesus foi o justo por excelência e sofreu. Ele mesmo advertiu: no mundo tereis aflições. João 16, 33. A promessa de Cristo nunca foi ausência de dor, mas presença no meio dela. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. 5. O sofrimento não desperdiça a dor. A Bíblia revela que Deus transforma sofrimento em fruto. A tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Romanos 5, 3 e 4. Não é a dor em si que produz crescimento, mas a resposta correta à dor. Há quem endureça, há quem se torne mais compassivo, há quem aprenda a amar melhor. 6. A dor não é eterna, a esperança é. A fé cristã nunca glorificou o sofrimento, mas sempre apontou além dele. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, 18. O sofrimento é temporário, a redenção é eterna. 7. Deus consola, não explica tudo. Há momentos em que Deus não responde por quê, mas responde com presença. Jesus, diante da morte de Lázaro, Jesus chorou. João
11:35. Ele não explicou, ele chorou. Isso nos ensina que chorar não é falta de fé. O luto é legítimo. Deus respeita a dor humana. 8. O sofrimento como preparação para a eternidade. Este mundo não é o destino final. O sofrimento revela isso. Aqui não temos cidade permanente. Hebreus 13:14. A dor lembra que somos peregrinos. Esta vida é passagem. A verdadeira vida ainda virá. 9. A resposta final de Deus ao sofrimento. A resposta definitiva não é um argumento, é uma promessa. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. O sofrimento não vence, a morte não tem a última palavra. Cristo venceu. Conclusão pastoral. Se você sofre hoje, saiba, sua dor não é invisível, sua lágrima não é ignorada, sua história não termina aqui. A cruz prova que Deus entra na dor, a ressurreição prova que a dor não vence. No próximo capítulo, avançaremos para uma pergunta profundamente pessoal e existencial. O que acontece na hora da morte? A consciência permanece? A pessoa sabe que morreu? Capítulo 11. Crianças inocentes e a justiça de Deus. Há dores que parecem não caber dentro do peito. E entre todas elas, poucas ferem tão profundamente quanto a perda de uma criança. Porque a mente humana tenta encontrar lógica onde só existe silêncio. O coração tenta encontrar culpa onde só existe choro. E o mundo, que já é duro, fica ainda mais cruel quando alguém pergunta: para onde foi meu bebê? E as crianças que morrem cedo? E as inocentes que o mundo descartou? Deus é justo mesmo? Este capítulo é para essas perguntas. E eu vou manter aqui um compromisso que já assumimos desde o início. Não oferecer fantasia e não oferecer teologia bonita para anestesiar a dor. Vamos oferecer Bíblia, temor, esperança, justiça e consolo verdadeiro. 1. A Bíblia não trata a criança como um nada, não é um acaso, não é uma possibilidade. A vida é tratada como dom e como obra de Deus, mesmo quando ainda oculta. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Salmos 139:16. Mesmo sem entrarmos em debates filosóficos intermináveis, uma coisa é clara. A Bíblia afirma que Deus conhece o ser humano antes de ele ser conhecido por qualquer homem. 2. O mundo é injusto, mas Deus não é. Este mundo tem injustiças que não serão resolvidas aqui. Há crianças que morrem por violência, fome, abandono, negligência, doenças, pecado humano. O mundo é capaz de atrocidades, mas Deus não é como o mundo. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Essa pergunta de Abraão não é rebeldia, é reverência. Abraão está dizendo: Deus, eu sei quem tu és. E se Deus é juiz da terra, ele é justo por natureza. 3. O que Jesus disse sobre as crianças? Jesus não foi vago com as crianças. Ele não foi frio. Ele não foi indiferente. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. Observe, Jesus não diz será, ele diz é. Há um acolhimento real e imediato no coração do Senhor. E ele ainda alerta: qualquer um que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de moinho. Mateus 18:6. Isso revela duas coisas. Deus leva crianças a sério. Deus leva a justiça a sério. 4. A pergunta que ninguém consegue fugir: essas crianças estão com Deus? Aqui eu vou ser fiel à linha pastoral e bíblica que já temos trabalhado. Quando falamos de crianças inocentes, precisamos separar duas coisas: o pecado como natureza humana, a condição caída, e culpa moral consciente, a escolha deliberada do mal.
Uma criança que não chegou ao estágio de compreensão moral e decisão consciente não pode ser tratada como alguém que deliberadamente rejeitou a verdade. E Deus não condena com injustiça, porque o Senhor é reto, Ele é a rocha, em que não há injustiça. Deuteronômio 32, 4. Essa é a base. Deus não é injusto. Portanto, a confiança bíblica e pastoral é esta. Essas vidas estão nas mãos de Deus. E se estão nas mãos de Deus, estão no melhor lugar possível. 5. Um texto que traz consolo direto. O filho de Davi. Há um episódio que para muitos pais enlutados funciona como um alívio dentro da Escritura. Quando o filho de Davi morre, ele diz: Eu irei a ele, porém ele não tornará a mim. 2 de Samuel 12, 23. Davi não diz acabou, ele não diz virou nada, ele diz eu irei a ele. Isso é esperança. E não é esperança inventada, está no texto. 6. Crianças abortadas, crianças descartadas, inocentes esmagados. Há um assunto aqui que eu trato com reverência e com dor. Quando falamos de inocentes descartados, incluímos crianças abortadas, bebês mortos, vítimas de guerra, vítimas de fome, vítimas de abandono, vítimas de negligência. O mundo é capaz de atrocidades, mas Deus não é como o mundo. Como não deixa de ser dilema e está diretamente ligado ao dia de Davi com o seu filho, deixo aqui o link do primeiro filho de Davi e da imperfeição humana. E em Deus é digno de confiança, eu aprofundo o dilema do julgamento de Deus. O mundo é capaz de matar o indefeso, mas Deus é capaz de acolher o indefeso. E aqui precisamos dizer algo com firmeza pastoral. Ninguém tem o direito de usar isso como licença para praticar pecado. Não é porque Deus é justo e misericordioso que o homem está autorizado a destruir. Deus não absolve a maldade só porque ele é bondoso. Não matarás. Êxodo 20, 13. E Deus é de vingança. Eu recompensarei. Romanos 12, 19. Deus fará justiça. Isso é consolo para quem sofreu injustiça, e é advertência para quem praticou injustiça. 7. Mas então alguém poderia matar para garantir o céu? Não, isso é perversão. Eu preciso registrar isso aqui com clareza, porque há mentes perturbadas e há doutrinas distorcidas. Nenhum ser humano tem autoridade para cometer infanticídio ou qualquer violência sob pretexto de salvação. Isso é pecado e será julgado. O que Deus faz com a inocência não se transforma em permissão para a maldade. O julgamento de Deus é perfeito, e ninguém pode usar a misericórdia como desculpa para o crime. 8. A justiça de Deus não é apenas um sentimento, é um tribunal real. Nós já tocamos nesse tema e ainda aprofundaremos, mas aqui ele precisa aparecer como consolo. A Bíblia descreve um juízo real, objetivo, com tronos e abertura de livros. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se os livros. Apocalipse 20, 12. Deus não julgará com favoritismo, nem com injustiça, nem com confusão. Tudo será revelado. 9. A pergunta mais difícil: por que Deus permite que uma criança sofra? Eu não vou mentir para você, essa pergunta não tem uma resposta única. A Bíblia não oferece uma frase mágica para apagar a dor, mas ela oferece 3 verdades firmes. Deus não é indiferente. Ele vê. Deus julgará. O mal não ficará impune. Deus restaurará. A história não termina aqui. E quando a Bíblia fala do fim, ela fala de consolo absoluto. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. Se Deus enxuga lágrimas, é porque houve lágrima. Se Ele enxuga, é porque Ele viu. Se Ele enxuga, é porque Ele consola. Conclusão pastoral. Se você perdeu um filho, um bebê, uma criança, eu não vou te dar um sermão frio. Eu vou te dar a única verdade que sustenta o mundo quando ele desaba. Deus é justo. Deuteronômio 32, 4. Jesus acolhe os pequeninos. Marcos 10, 14. E você não está sozinho. Mateus 28, 20. Você pode não conseguir entender agora, mas pode confiar.
porque no fim, o mesmo Deus que permite a travessia é o Deus que promete o reencontro. E eu te digo isso com reverência e com esperança. O mal não venceu, e não vencerá.